Olá, boa noite. O TN2 começa com uma triste história de um casal jovem que morreu a tiros. Vitor, de 19 anos, teria matado a namorada Yasmin, de 21 anos, e em seguida tirado a própria vida. O que leva a polícia a trabalhar com essa hipótese é uma mensagem dele enviada a um amigo horas antes do crime. Yasmin Menezes Lima de Rezende e o namorado, Vitor Samuel Ramos da Silva, tinham 21 e 19 anos. Os corpos deles estavam na cama, na casa onde moravam, na Barra do Jucu, em Vila Velha. O crime teria acontecido perto da 1h da tarde. De acordo com a Polícia Militar, Vitor teria mandado uma mensagem a um amigo, dizendo que iria matar a namorada e em seguida tirar a própria vida. Foi esse amigo que entrou em contato com a Polícia Militar. O crime chamou a atenção dos moradores do balneário. As informações iniciais, a linha de investigação a princípio da Polícia Civil é que o jovem de 19 anos atirou na cabeça da namorada e em seguida tirou a própria vida. No local, nós conseguimos falar com alguns vizinhos que não quiseram gravar entrevista. Eles contaram que não escutaram nada, mas um deles informou que ouviu barulhos muito parecidos com socos na direção da parede, colada com a casa onde tudo aconteceu. A perícia da Polícia Civil recolheu no local a arma que foi utilizada, um revólver calibre 38, e também os aparelhos celulares dos dois. Abalados, os familiares preferiram não gravar entrevista. Perto das 3 da tarde, o rabecão da Polícia Civil chegou ao local para recolher os corpos. O casal de namorados iria abrir uma padaria no andar de baixo da casa onde viviam, que era a do tio da jovem. Olha, são muitas perguntas ainda que devem ser respondidas. Primeira, o que leva um jovem que nunca teve uma reclamação da família ter esse tipo de atitude? Como ele conseguiu a arma? E por que um casal tão jovem chega a esse ponto de perder a vida? Questões que devem também ser discutidas nos dias de hoje. A gente vai continuar acompanhando esse caso e também as investigações da polícia. Ontem foi um traficante preso com um fuzil. Hoje o contador do tráfico de drogas do bairro da Penha que foi preso. O suspeito estava em uma churrascaria vendo o jogo do Flamengo quando foi preso. Essa fotografia é de Rodrigo Matheus Pereira Costa, de 24 anos, conhecido como Kinder. Foi o último registro feito dele antes de ser preso numa churrascaria em Jardim Camburi, na capital. Ele é considerado o gerente estratégico do tráfico de drogas no bairro da Penha, em Vitória. Um policial civil da Patrimonial estava de folga nessa churrascaria com outros amigos, incluindo um outro policial civil e um amigo dele também que era policial militar. Esse PC percebeu uma movimentação em uma das mesas e, quando olhou, reconheceu o Rodrigo. Então ele entrou em contato com o chefe da DHPP, que confirmou que sim, o Rodrigo Costa tinha um mandado de prisão em aberto. Foi nesse momento que o amigo dele, que era policial militar, entrou em contato com uma guarnição que foi até o local e efetuou a prisão do Rodrigo Costa. Kinder tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa. Ele chegou a atuar na contabilidade do tráfico e depois, segundo as investigações, teria sido promovido a gerente. Rodrigo Costa, agora preso, aparece em imagens ao lado de Jean Finamori, considerado de alta periculosidade, que chegou a ser preso em maio do ano passado, mas fugiu após a saidinha no Dia dos Pais. Essa é a segunda baixa na organização que comanda o tráfico no bairro da Penha. Na tarde desta quarta-feira, o Washington Leak, conhecido como Chitão, foi preso durante uma ação da PM com um fuzil 556, arma de uso restrito e com alto poder de destruição. Chitão gerenciava o tráfico em um dos becos na região. Após a sua prisão, houve confronto de traficantes com policiais. O Nota E sobrevoou a região e até a Avenida Leitão da Silva teve de ser fechada. Uma mulher foi presa com 13 quilos de cocaína no aeroporto de Vitória. Foi a segunda apreensão do mesmo entorpecente em menos de 2 meses. Os policiais federais abrem a mala e encontram um volume suspeito. Lá dentro estão 74 pacotes de suco. Tudo está muito bem embalado, o que chama a atenção dos policiais. A equipe decide então abrir um dos pacotes para fazer um teste rápido. A cor azul indica que a suspeita tinha fundamento. Dentro dos pacotes havia cocaína. O raio-x indicou um material suspeito
A empresa aérea identificou para a gente quem era a passageira que havia despachado essa bagagem. Ela foi identificada no momento do embarque, já próximo à aeronave, e aí, aberta a bagagem, constatou que ali havia 13 quilos de cocaína disfarçada em pacotinhos de suco. A droga foi apreendida no aeroporto de Vitória. A mala era de uma mulher de 37 anos que seguia para São Paulo. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa. Ela permaneceu em silêncio, não falou nada, não quis dizer nenhuma informação, mas é inequívoco que a bagagem era dela. Imagens mostraram que ela despachou a bagagem e ela foi presa em flagrante. Essa foi a segunda apreensão da mesma quantidade de cocaína realizada no aeroporto de Vitória em menos de 2 meses. Em julho deste ano, uma mulher de 34 anos também foi presa com 13 quilos de cocaína, escondidos em pacotes de café. Nos 2 casos, o entorpecente seria levado para Moçambique, na África. Nós não sabemos se em Moçambique essa droga seria entregue a outra pessoa que poderia seguir, por exemplo, o Sudeste Asiático. A gente sabe que existem rotas de tráfico nesse sentido. Na apreensão realizada ontem, a mulher faria conexão em Doha, no Catar, um país com punição mais severa para o tráfico de drogas. Nós temos conhecimento que a pena lá para o tráfico de entorpecente pode ser a prisão perpétua. Então, se ela saísse daqui e fosse presa pelas autoridades do Catar, provavelmente seria prisão perpétua. A mulher foi levada para a Superintendência da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Ela se manteve em silêncio durante todo o depoimento e foi encaminhada ao presídio. Estão sendo procurados os criminosos que mataram um homem em Vila Velha. A vítima foi surpreendida pelos criminosos ao levar a namorada, que está grávida, a um ponto de ônibus. Foi por volta das 5h30 da manhã que Bruno Andrade Fernandes, de 42 anos de idade, foi assassinado em Ilha das Flores, Vila Velha. De acordo com testemunhas, ele acompanhava a namorada, que ia até o ponto. Mas antes que chegasse lá, foi surpreendido pelos assassinos. De acordo com testemunha, os 2 homens estavam escondidos nesse terreno baldio, só esperando a vítima passar. Quando viram o homem, eles saíram dali, abordaram, começaram a gritar "perdeu, perdeu" e passaram a atirar. A companheira dele, a encarregada de 42 anos, que está grávida de 2 meses, conseguiu fugir sem ser atingida. Já o companheiro dela não. Morreu naquele local e com vários disparos. Só no chão a perícia recolheu 15 estojos. A maioria dos disparos foi no rosto. Um cozinheiro de 47 anos foi a segunda vítima dessa execução. Saía de casa para o trabalho bem na hora que os tiros começaram e foi atingido por um disparo no joelho. Foi socorrido e passa bem. Bruno e a namorada se conheceram pelas redes sociais e estavam juntos há 3 meses. Ele teria dito a ela que era morador do bairro Mata da Praia, em Vitória. Abalada por ter se livrado da morte e ainda grávida de 2 meses, ela não quis conversar com a imprensa. Bruno teria várias passagens pela polícia, a maioria por violência doméstica. Investigadores do plantão da DHPP estiveram no local, fazendo os primeiros levantamentos para descobrir a autoria e a motivação. Olha, informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. E um motorista de aplicativo foi baleado na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Os disparos foram efetuados por traficantes que confundiram o veículo. 1, 2, 3, 4 tiros atingiram a traseira desse carro, que era guiado por um motorista de aplicativo de 43 anos. Ele transitava por volta das 3 horas da madrugada pelo bairro Ulisses Guimarães, quando teria passado perto de uma rua onde uma galera do tráfico estava. A perseguição teria começado no bairro Ulisses Guimarães, quando o motorista de aplicativo não teria ouvido alguns homens mandando ele parar o carro. Ele então continuou a viagem e os homens foram atrás dele. A perseguição só terminou aqui em Terra Vermelha, quando um dos disparos efetuados acabou atingindo o tanque de gasolina. Quando chegava ali, naquele morrinho, já sem combustível, o carro acabou descendo. E o homem, já em pânico, não conseguiu frear. E o carro bateu aqui, neste poste. Foi só então, depois de sair do carro, que os homens que estavam na perseguição perguntaram ao rapaz se ele era motorista de aplicativo. Ele disse que sim e ainda
levou uma bronca. Os homens disseram que ele deveria ter parado o carro, que tudo isso seria evitado. Mas o rapaz voltou a falar que não tinha ouvido nenhuma ordem de parada. Mesmo assim, ele saiu desse episódio baleado na perna. A informação era de que traficantes estavam de olho em um carro parecido com esse, onde estariam os rivais. Não ter atendido a ordem de parar foi suficiente para o motorista de aplicativo virar alvo. A vítima já trabalha como motorista há alguns anos. Ele foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento. Que absurdo isso, né? Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Deve sair amanhã a decisão sobre o piso salarial dos trabalhadores da enfermagem, mas a maioria dos ministros do Supremo já se posicionaram a favor da suspensão. O repórter Vitor Zucolotti está aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Vitor. Tem mais detalhes, né, desse caso polêmico para a gente. Boa noite. Isabela, boa noite para você, para todos que acompanham o TN2. É isso mesmo, tá? O STF já formou então a maioria para manter a suspensão do piso, né, do aumento do piso salarial da categoria da enfermagem. 7 ministros votaram em manter essa suspensão contra 3. Ainda falta a manifestação, né, o voto da ministra Rosa Weber. Só que independente se ela votar, né, em manter essa suspensão, ou melhor, ser contra essa suspensão, de qualquer forma, né, a gente já vê aí que o plenário virtual é maioria para que a suspensão do salário, aí, do aumento do salário da enfermagem continue. Inclusive, antes dessa atualização, um grupo fez uma manifestação ali na frente da Prefeitura de Vitória que interrompeu parcialmente o trânsito exatamente por conta aí dessa situação. Desde a semana passada, a categoria se manifesta aqui no Espírito Santo por conta da suspensão do piso salarial. Inclusive, a terceira ponte chegou a ficar fechada, né, por cerca de 2 horas. Manifestantes fizeram passeatas até a sede do governo e também houve manifestações no interior do estado. A lei que aumentava o salário da categoria aumentava aí esse valor para R$ 4.700 e a Confederação Nacional de Saúde questiona a medida do aumento porque informa que vai ter impactos nas contas de unidades de saúde particulares e também nas contas públicas em unidades que são aí regidas pelo Estado e também pelos municípios. Então a gente continua acompanhando, mas o STF já é maioria em votar mantendo a suspensão do aumento do piso salarial dessa categoria. São essas as informações. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. É uma pena, né? Seria um aumento importante para a categoria, ainda mais nos dias de hoje, com essa inflação altíssima. Mas é uma decisão complicada também, por outro lado, para quem vai pagar essa conta, né? É muito difícil mesmo. Obrigada, viu? A seguir, motorista morre após passar mal ao volante em Vila Velha. Os detalhes em instantes. Um idoso morreu após passar mal ao volante em Vila Velha. O carro caiu em uma ribanceira. Os socorristas da Rodossol e um enfermeiro tentam ajudar o motorista. O homem, que aparenta ter 70 anos, passou mal ao volante do carro e acabou parando com o veículo à margem da pista na Rodovia do Sol. O fato aconteceu perto da base da Polícia Rodoviária Estadual, quase perto da entrada de Tapuera da Barra. De acordo com testemunhas, o motorista vinha no sentido Barra do Jucu Vila Velha quando passou mal, atravessou o canteiro, a pista contrária e foi parar do outro lado da pista, lá embaixo, olha. Um enfermeiro que vinha no sentido contrário viu a cena e parou para ajudar. Foi ele que retirou a vítima de dentro do carro e prestou os primeiros socorros. Mas a vítima não resistiu e morreu. Socorristas da Rodossol também vieram ajudar. Tentaram reanimar o motorista, mas não teve jeito. Os socorristas do SAMU vieram atender ao chamado. A médica ainda avaliou o motorista, mas não teve jeito. Não havia mais o que fazer. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um infarto fulminante. Apenas o documento do carro foi encontrado no local, mas não havia como confirmar se era o mesmo nome do motorista. O corpo foi levado para o DML de Vitória, onde vai passar por exames que possam indicar a causa da morte. A Polícia Federal investiga o dono de uma empresa de cosméticos em uma fraude milionária. O superintendente da PF falou sobre a operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em Vitória. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mau Cheiro e deu cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em Vitória. Os suspeitos, ao que tudo indica,
praticavam fraudes cambiais e evasão de divisas e mandaram cerca de 74 milhões de reais ilegalmente para o exterior. Durante o cumprimento da busca e apreensão, um dos investigados tentou esconder o telefone celular no forro de gesso da sua residência. O telefone foi identificado pela Polícia Federal e foi apreendido. O investigado poderá ser responsabilizado pelos crimes de fraude cambial, evasão de divisas, entre outros crimes, e pode pegar até 20 anos de prisão. Um técnico de enfermagem foi preso por furto em um supermercado em Vila Velha. Nas imagens, ele aparece pegando uma cafeteira avaliada em R$ 700. Mas para esconder o objeto, ele vai para outra seção. Observe que ele fica atrás desse balcão cheio de produtos e coloca a cafeteira dentro de uma bolsa que ele carrega. Ainda esconde com o jaleco de trabalho. Na hora de sair, passa pelo caixa e está o telefone. Esse furto, gente, aconteceu no dia 9 de setembro, mas o técnico em enfermagem de 26 anos, Gustavo Scheider de Paula, também foi flagrado furtando uma máquina de fazer omeletes e suplementos alimentares em outro estabelecimento e foi preso hoje. O técnico em enfermagem trabalha em uma unidade de saúde de Vila Velha aplicando vacinas. E, segundo a prefeitura, o contrato dele já vai ser encerrado depois desse episódio. A Polícia Civil autuou o Gustavo em flagrante pelo crime de furto, mas ele pagou fiança e vai responder em liberdade. A seguir, continua a sabatina com os candidatos ao Senado aqui na TV Tribuna. A gente já volta. Eleições 2022, faltam 16 dias para a escolha dos candidatos. A TV Tribuna contribui com esse processo democrático, permitindo que você conheça melhor as propostas dos candidatos ao Senado. O convidado de hoje foi Antônio Bongestab, do PRTB. Durante 10 minutos, Antônio Bongestab, do PRTB, respondeu às perguntas de Bruna Maria e George Bitt. É a segunda vez que ele disputa uma eleição, pois já tentou uma vaga na Câmara Federal. O candidato é de Nova Venécia, noroeste do estado. Formado em economia, fez carreira profissional na rede privada. Ele apoia maior número de escolas cívico-militar e também a redução da maioridade penal. A campanha está começando hoje, por aqui. Posso dar essa notícia para você, porque ontem que eu fui liberado pelo TRE por alguns probleminhas lá. Então a campanha está começando hoje. E até o dia 2, muito chão para andar, muita rua para passar. Vocês estão de parabéns, mais a ver. Vocês parece que são dos poucos que estão colaborando 100% com o processo democrático. São 3 senadores por estado. A cada 4 anos, as eleições alternam a disputa para 1 ou 2 vagas. Em 2022, os eleitores do Espírito Santo vão eleger apenas 1 senador. Os 9 candidatos que disputam a vaga estão participando das sabatinas da TV Tribuna. É uma possibilidade dos eleitores conhecerem quem está no pleito e as propostas. A entrevista amanhã é com Eric Musso, candidato do Republicanos. Lembrando, é no TN1, ao meio-dia, em ponto. O TN2 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã à noite.